Cumprimentar todos na paz do Senhor. Uma palavra de meditação para nossas vidas. Se encontra em 2 Samuel 11, quando fala que Davi comete um adultério e um homicídio. Nós sabemos aqui no início, versículo 1, que fala que decorrido um ano, no tempo em que os reis deveriam, sair para a guerra, Davi ficou em casa. Davi ficou em Jerusalém. E quando dá a hora da tarde, no versículo 2, ele levantou do seu leito e começou a passear pelo terraço. E nós sabemos que isso não deu certo. Por quê? Através dessa ação de Davi, ali com a mente vazia, como nós vamos dizer, ele avistou uma mulher, ainda perguntou quem ela, foi dito para ele quem ela era, e mesmo assim, ali ele já começou a pecar, porque abusou da autoridade de rei e mandou buscar uma mulher casada, e ele não precisava disso. E quando trouxeram ela, ele se deitou com ela, ela tinha se purificado, a Bíblia especifica que ela tinha se purificado. E logo em seguida, depois dele ter despedido ela, ela falou para ele que estava grávida. E ali foi só aumentando os pecados de Davi. Por quê? Ele pediu que enviasse Urias para ele. Para que descesse a sua casa, para encobrir o seu erro. E como Urias insistiu em não ir para sua casa, nós sabemos que ele escreveu uma carta e deu na mão do próprio Urias uma sentença de morte para ele. E através dessa palavra o Senhor vem falando sobre as atitudes que a gente comete, os erros, e não se arrepende. E até que ele se arrependeu, ele ainda foi causando muitos problemas. E quando ele parou, achou que estava tudo bem, que a mulher ficou viúva, porque ele deixou ela viúva. O Senhor enviou o profeta Natã para falar com ele. Os atos absurdos que ele tinha cometido, achando que Deus não estava vendo, ninguém estava vendo, mas só que Deus estava vendo. E é assim que Deus faz. Ele vai nos dando corda. Ele vai deixando a gente fazer e não se arrepender. Até que chega um momento que ele intervém. Por quê? Porque ele vê que a gente não vai parar. E ali ele interveio. E Davi, ele se arrependeu, nós sabemos disso. Mas aí tem as consequências. A casa foi destruída por causa desse ato de Davi. Porque o Senhor falou, eu te perdoo, mas a espada não vai mais sair da sua casa.
Nós sabemos o que aconteceu. E quando se fala em avivamento, o avivamento ele começa quando começa o arrependimento. Nós temos visto como estamos nos tempos de hoje, quantas coisas ruins acontecem, quantas decisões erradas o homem tem tomado. E o Senhor, quando ele destruiu a terra, através do dilúvio, ele fez um concerto. Tá, se encontra em Gênesis 9, começa no versículo 9, quando ele fala: eis que estabeleço o meu concerto convosco, com a vossa semente, depois de vós, com toda a alma vivente que está convosco. No versículo 12 continua: e disse Deus: este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós e toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas, ou seja, para sempre. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. As águas do dilúvio não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. É o concerto que o Senhor fez. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: esse é o sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ele falou que não ia mais as águas do dilúvio destruir a terra. E quando a gente vê uma enchente, uma chuva que acontece sem parar e começa aqueles alagamentos, uma destruição total, isso é coisa do homem, porque o Senhor ele não volta atrás. Isso é coisa do homem, por quê? Porque o homem não para de destruir a natureza. Com as suas atitudes erradas, não se arrepende. Estão vendo que o que estão fazendo não está dando certo e não voltam atrás. E o Senhor tem promessa de um avivamento. E nós ficamos esperando esse avivamento acontecer. Mas só que nós, como seres humanos, nós não voltamos atrás. Nós não nos arrependemos daquele mal que a gente está fazendo, do pecado que estamos cometendo. É assim que o Senhor falou comigo através dessa palavra. Nós precisamos nos arrepender. Está vendo que está pecando, está vendo que está errado e continua fazendo. É continuamente fazendo. O Senhor repetiu aqui por várias vezes: não vou destruir. É um concerto que eu faço com você e toda a carne. Com a terra, o Senhor afirma aqui. Então tudo que a gente vê acontecer e fala: onde que está Deus? Deus está esperando eu e você nos arrepender. Davi, tudo que ele fez ali, a partir do momento que ele começou a chamar Urias para tentar colocar ele dentro da casa dele, para encobrir o pecado que ele tinha cometido, o adultério que ele tinha cometido com a esposa de Urias. Desde o momento que ele, a partir do momento que ele começou a chamar Urias, ele já começou a pecar sem pensar e sabendo que ele estava errado. Que ele não dava para ele encobrir aquilo que ele tinha feito, usando o esposo dela. E ali, como ele viu que não tinha jeito, ele continuou
armou um assassinato, colocou um soldado fiel à frente de uma guerra para morrer pela espada do inimigo. E depois, quando ela ficou viúva, levou ela para a casa dele achando que ia ficar tudo bem. Aí o Senhor interveio. E o Senhor é tão bom, é tão misericordioso comigo e com aqueles que se arrependem, comigo, com você, que Ele transforma aquela destruição que nós causamos, Ele consegue ainda inverter essa situação toda na nossa vida. Por quê? Porque ali o filho que foi do adultério morreu, mas nasceu outro, que se tornou o rei. Porque o Senhor já sabe o que eu e você vamos fazer. Ele fica esperando o momento que a gente vai se arrepender para mudar aquela história, para mudar o rumo da história da nossa vida. Que por nossa conta a gente terminaria em destruição, que muitos a gente vê terminar em destruição, arrepende só quando está no leito, quando uma doença está consumindo que não tem mais jeito, ou então quando está debilitado em cima de um leito ali, apodrecendo, aí é que a gente se arrepende. Porque o Senhor permite, é um momento ainda para nos salvar. É um momento para nos salvar. Permite uma enfermidade, permite acontecer algo na nossa vida para a gente parar e pensar e se arrepender. Para ter uma eternidade com Ele ainda. O Senhor, Ele transforma tudo aquilo que a gente criou através das nossas decisões. O Senhor ainda transforma em bênção para nossas vidas, a partir do momento que a gente se arrepende. E com Davi não foi diferente. A gente tem que pensar naquilo tudo que a gente faz. Tem pessoas pecando, fazendo coisas absurdas, tá vendo que está errado e não se arrepende. Ainda fica esperando Deus enviar um profeta para falar com ele que ele está errado. Uma revelação, correm atrás de revelação o tempo todo para que Deus fale que está errado, sabendo que ele está fazendo errado, que não é certo. Em Gênesis, na criação do mundo, o Senhor fala: façamos o homem a minha imagem e semelhança. O Senhor espera que nós sejamos a imagem e semelhança dele, com atitudes corretas, com decisões, com caráter. E ele tem que aperfeiçoar esse ser humano que não para de pecar, de destruir. Nós sabemos que já está escrito aqui, através da palavra do Senhor, tudo que iria acontecer. O Senhor já escreveu. E mesmo assim a gente não se arrepende. Quando o Senhor me deu essa palavra nessa manhã, e eu fiquei pensativa, falei: o adultério de Davi e um homicídio. E quando ele foi passando a palavra ali, cada ato que ele cometia, o Senhor falava comigo. Cada ato que ele cometia, por quê? Acha que ninguém está vendo. E esquece que tem um que se inclina para ver a terra, o que está acontecendo. E o Senhor permite. O Senhor permite acontecer. E vai dando corda. Ele foi fazendo e o Senhor foi dando corda. Foi dando corda. Até quando ele parou, aí o Senhor interveio para falar com ele. Se tinha necessidade dele fazer aquilo. E assim ele fica esperando de mim e de você. A gente parar, respirar e pensar se tem necessidade das atitudes erradas que a gente toma.
sem consultar ele. Porque ali ele era para estar na guerra, não era para estar em casa passeando, não. Uma vez eu ouvi, quando as pessoas falam assim, eu vou ali passear. E a pessoa me disse, quem passeia é ele, crente não passeia, quem passeia é ele. Porque em Jó ele fala, pergunta para ele, Satanás, de onde você vem? Ele veio de rodear e passear pela terra. E assim Davi estava passeando, até que teve uma visão que não deveria, porque estava com a mente vazia, né? Distraído, não estava nas suas funções onde deveria estar. Aí